E aí, galera do Ana Café, estamos junto pela vida, né? Nessa proposta, dessa construção de uma consciência saudável, né? Sobre a nossa parte mental, comportamental, emocional, o nome que quiser dar, né? Mas assim, o nosso bem-estar está intimamente relacionado à forma como eu vejo o mundo, como eu penso o mundo, como eu sinto o mundo. E a gente está aqui para cada vez esclarecer mais, orientar mais, nortear mais sobre esses fatores que podem intervir no processo de bem-estar integral, né? Quando a gente fala de integralidade, a gente está falando disso, a gente está falando desse sujeito que está conseguindo viver bem dentro de todas as áreas da sua vida. E a gente veio numa série de sentimentos, de emoções que a gente foi trabalhando e que eu disse que a gente estava apresentando a vocês emoções tóxicas, né? Em função até do período que a gente está vivendo. A gente pegou esse período, pensou e falou assim, poxa, agora é a hora de falar de emoções tóxicas. E aí, assim, a grande preocupação, né, o sentir, o entrar em contato com essas emoções é normal, é natural. Todo mundo vai sentir ansiedade, todo mundo vai sentir angústia, todo mundo vai sentir tristeza. A preocupação é quando esse sentimento ultrapassa o limite de tempo, de intensidade, e começa a ficar tóxico, e começa a intoxicar o nosso organismo, a paralisar as nossas ações. E aí, assim, a grande preocupação que eu tenho é como é que a gente vai lidar com essa intoxicação emocional. Como é que a gente vai lidar com tudo isso que foi crescendo dentro da gente? Porque no final da história, né, o que a gente vai encontrar geralmente, na maior parte dos casos, né, de pessoas que se intoxicam emocionalmente, a gente vai encontrar uma depressão, que geralmente é uma depressão exógena, que a gente chama, que é decorrente do mundo externo, né. Então é aquela pessoa que está detonando uma depressão por causa de fatores, vivências, da forma como vivenciou coisas, e isso fez com que ela abrisse um processo de depressão. Existem outras pessoas que também vão abrir quadros de depressão, mas são pessoas que já tinham isso na sua genética, na sua hereditariedade, já tinham essa predisposição. A gente vai ver, tem pessoas na família, minha mãe já passou por isso, meu tio já passou por isso, tem uma predisposição. E houve, né, uma alteração química nos hormônios que causou essa entrada no processo de depressão. É óbvio que você passar por estresse, por dor, por ansiedade, por angústia, vai detonar nessa pessoa também, que quimicamente tem a possibilidade, o processo depressivo. Então, assim, essa pessoa sempre precisa estar vigilante, né, tomando conta, prestando atenção, porque a gente falou sobre tristeza, a gente falou sobre angústia, a gente falou sobre tudo isso. Mas assim, a depressão é um dos sentimentos mais dolorosos de todos esses que eu falei. Tem a dor, né, de eu não me sentir bem comigo mesmo e não me sentir bem com nada. É um momento em que parece que o corpo, a mente, né, ele só consegue perceber e sentir tristeza. O pensamento fica extremamente negativo, as pessoas começam a sentir muita raiva, muita irritabilidade, muita impaciência, e as pessoas costumam achar que depressão, a característica principal é a pessoa ir para a cama, ficar na cama embaixo das cobertas, e não é isso. Tem muitas pessoas com depressão que funcionam normalmente, que conseguem sair para trabalhar, que conseguem sair para ir no supermercado, que conseguem fazer coisas do dia a dia,
até porque a intenção é tentar estar no controle disso. Impressionantemente, a maioria das pessoas que adoecem no campo do emocional, elas têm uma tentativa muito grande de controlar o adoecimento. E aí, assim, que não é controlável, não é controlável, não tem como controlar, né. O ideal é tratar, é buscar tratamento. Então, assim, além de todos esses fatores, né, estresse, perdas, morte de algum familiar que pode levar à depressão, que eu não sei se vocês lembram, eu falei da inabilidade de lidar com luto. A inabilidade de lidar com luto vai levar à melancolia, que era como Freud chamava, né, e a gente vai dizer depressão, vai levar ao processo depressivo. Existem outros fatores, Ana, que podem detonar a depressão, que eu tenho que estar atento? Existem, existem. Nem sempre a depressão ela é detonada por fatores relacionais. Nem sempre ela é detonada por coisas, né, que eu me relaciono na vida. Então, assim, existem muitas formas de depressão que são detonadas por uso de algum medicamento, e as pessoas não sabem que esse medicamento tem a possibilidade, né, se a pessoa tiver mais vulnerabilidade, de abrir um quadro de depressão. E também, o transtorno de humor bipolar, que apresenta uma forma, né, é uma forma de depressão que muitas vezes é subdiagnosticada, as pessoas não têm tanto acesso, né, não entendem o que está acontecendo, que é uma depressão que é bipolar, mas o sujeito apresenta unicamente a depressão. Só que são momentos de depressão profunda, de uma falta de ânimo, de uma falta de força, de uma apatia muito grande e muitas vezes independente do momento que a pessoa esteja vivendo, as pessoas às vezes se assustam, né: "Ai, mas ele estava no melhor momento da vida dele". É químico, é químico. E muitas pessoas que estão no melhor momento da vida têm a predisposição, têm mania, têm o comportamento extremamente inadequado de que eu estou muito bem, eu não preciso dessa medicação. E ele esquece que ele só está muito bem porque ele está tomando a medicação, que o cérebro dele precisa daquela medicação e por isso ele chegou nesse lugar de estar muito bem. Então, assim, eu recomendo a pessoas que fazem tratamento ou que precisam de tratamento, e tudo isso que eu estou dizendo aqui, gente, é para vocês estarem muito atentos e buscarem ajuda de um profissional da área. Não dá para falar disso com um médico que é amigo, não dá para falar disso com o vizinho da esquina. Vai procurar um médico, porque assim, a depressão é uma doença que mata. A gente sabe que tem formas de depressão em que a pessoa para de se alimentar, tem formas de depressão em que a pessoa pensa realmente no suicídio, tem formas de depressão que a pessoa realmente comete o suicídio. É importante, né, a gente falar, eu acho importante, que é uma doença que mais acomete a população brasileira. Mais do que a depressão, eu acho que só a ansiedade, né, que o Brasil é o primeiro no mundo em ansiedade. A depressão, a gente está atrás dos Estados Unidos. E assim, é interessante falar que a gente está atrás dos Estados Unidos, porque para ver que não tem a ver com estabilidade, não tem a ver com perfil, parâmetro econômico, não tem a ver com nada disso. A gente vai numa comunidade, são muitos colegas psicólogos que atendem em comunidade, né? E a gente vai ver que lá, às vezes, não tem ninguém com depressão. Não quero dizer que tem uma diferença, pessoas dentro de uma sociedade de um nível social mais alto tem depressão, no nível social mais baixo não tem. Não, eu estou querendo dizer que aquelas pessoas que estão em sofrimento poderiam estar todas em depressão e não estão. E às vezes a gente vai encontrar uma pessoa, porque essa tinha uma predisposição, como a gente vai encontrar uma pessoa de um outro nível social. Então, assim, o Brasil está batendo aí a marca de 5,8% de pessoas com depressão.
é um número bastante alto. Eu não sei dizer agora quantos milhões de pessoas no Brasil têm depressão e diagnosticadas, né? Porque a gente tem um número muito grande de pessoas que não são diagnosticadas, que não procuram ajuda. E assim, eu queria uma atenção especial. Eu acredito que a gente ainda esteja em período de isolamento, de coronavírus, e assim, é um período em que a gente tem um risco muito grande da abertura de quadros depressivos, porque a solidão, o isolamento é um dos fatores que fazem com que a doença apareça, com que a doença seja detonada. E a outra preocupação grande é a depressão com pessoas da terceira idade. Esse é um fator que tem preocupado bastante a gente e que a gente tem buscado forma de oferecer suporte a essas pessoas da terceira idade. Então, assim, são pessoas que se aposentaram cedo, que muitas vezes entram na coisa de ficar só em casa sem ter esse hábito, e aí não sabe o que fazer com a vida e acabam deprimindo. E muitas vezes sem ter a atenção da família. Sem a família dar a devida atenção, achando que, nossa, meu pai está muito mimado, ele reclama de tudo, ele chora por qualquer coisa. Gente, vai fazer uma investigação. É muito alto o índice de suicídio na terceira idade, por causa desse sentimento de abandono e de solidão. E a outra coisa importante dentro da depressão, que eu acho que eu gostaria de trazer para vocês, é que depressão dá em criança e adolescente também. A gente não fica atento, achando que isso não pode acontecer com meu filho, achando que ele tem uma vida maravilhosa, ele tem tudo, ele estuda no melhor colégio. E assim, depressão é uma coisa que não tem a ver com como eu gerencio aqui fora, tem a ver com o que eu gerencio aqui dentro, como que a vida está sendo gerenciada. Quando a gente chega num estágio, né, de estar começando a desenvolver depressão, a gente vai apresentar alguns sintomas de maior isolamento, ficar mais calado, não querer muita conversa, porque a depressão traz impaciência, a depressão traz irritabilidade. E outra coisa que demonstra a depressão é o excesso de irritabilidade. As pessoas estão muito irritadas, eu sempre, quando alguém me procura para tratamento, né, e aí está com um familiar, nossa, ele está irritado, está brigando por tudo, tá? Eu falo, tem alguma possibilidade de estar deprimido? Porque a gente procura o deprimido como se fosse o debaixo das cobertas, né? E não é. E aí, assim, esse excesso de irritabilidade, a alteração do sono, as pessoas começam a trocar manhã por noite, não dorme a noite toda, e aí dorme durante o dia, fugir de encontros sociais, ou, que era uma preocupação que eu queria trazer para vocês, no adolescente ou em qualquer momento da vida, a depressão é um grande potencial de risco para o uso de drogas, para o uso de substâncias psicoativas. Muitas vezes pessoas que estão deprimidas vão buscar a solução fora, né? E eu estou falando muito dos jovens, né? Muito dos adolescentes, que não está bem, não está se encontrando, não sabe o que fazer, e aí tem aquele coleguinha que fala assim, pô, toma aqui que isso aqui vai te deixar muito bem, me deixou muito bem, e aí ele vai lá e toma aquilo, e naquele momento resolve. E aí ele começa a achar que aquilo é solução. Então, a gente poder investigar, a gente poder estar atento para essas emoções que, quando crescem, pode chegar numa depressão, é um fator de prevenção enorme em todos os momentos da vida. Esse nosso vídeo, né, o objetivo é o momento da quarentena, a preocupação de como todos nós vamos estar saindo disso, como todos nós vamos estar voltando a enfrentar o mundo, porque eu acho que a gente vai sair muito mexido, com medo de viver a vida normal lá fora, né? De tocar nas coisas, de pegar nas coisas, de
muitas pessoas com medo da questão econômica, de perder o emprego. Então, assim, todos esses são fatores que, sem eu perceber, pode caminhar para uma depressão. E também, né, mais um fato aqui, muitas pessoas que passam por problemas, por trauma, né, por algum tipo de estresse, ela não entra no adoecimento naquele momento. Ela vai demonstrar os sintomas 6 meses depois. "Ah, eu perdi alguém em maio", e aí, de repente, em novembro, eu começo a apresentar sintomas de depressão, tristeza, apatia. Quero agradecer a vocês por terem estado aqui com a gente. Acho que não tem muito mais o que eu falar sobre depressão, mas é lógico que a gente vai voltar nesse tema, porque, eu acho que a gente pode esmiuçar mais, né, o que que é uma depressão bipolar, o que que é uma depressão, endógena. Era isso que eu queria trazer para vocês, era sobre isso que eu queria trocar e convidar vocês para continuarem nessa caminhada comigo. Tá muito legal esse espaço, tá muito legal esse canal, e eu quero que cada vez ele esteja melhor, que a gente comece a desenvolver cursos, que a gente comece a desenvolver outras coisas. Para isso, eu preciso de você. Sabe o que você tem que fazer? Só clicar e compartilhar, mais nada. Então, clique e compartilha, porque você vai estar ajudando alguém e vai estar ajudando o nosso canal a crescer, tá bom? E aí a gente continua no Tamo Junto, Ana Café pela Vida. Obrigada.